Continuando então sobre o nosso vídeo anterior das distorções cognitivas, hoje nós vamos falar sobre uma dessas distorções que a gente pode dizer que ela aparece muito, eu acho que em quase todas as sessões, as primeiras sessões, né, de TCC, que é a catastrofização, ou é uma adivinhação mais negativa. Basicamente, essa distorção é quando a pessoa ela imagina os piores cenários possíveis que podem vir a acontecer com ela, tá? Diante de qualquer tipo de situação que está ocorrendo ou que possa vir, vamos dizer assim, que possa vir a ocorrer. Mesmo que ela não tenha uma experiência daquilo, mesmo que ela não tenha, vamos dizer assim, uma exposição àquela situação, ela vai catastrofizar. Um bom exemplo é, imagina que você está passando por uma situação onde o pneu do seu carro ele furou em meio a um lugar deserto aí, tá? Furou ali o pneu e tal, o celular, né, tá com pouca recepção de sinal, tá com pouco sinal e caso você tenha pensamentos funcionais, comportamento funcional, você tenha um humor funcional, você vai mandar mensagem para alguém e esse alguém então vai pedir um gancho, vai pedir um guincho e esse guincho vai buscar o seu carro, né? Vai pedir um apoio ali e aí o seu carro vai ser, vamos dizer assim, vão recolher aquilo ali, se é que você não faz essa troca dos pneus, né? Ou do pneu no caso, e depois vai estar tudo resolvido. Porém, quando a gente pensa na pessoa que tem uma dificuldade por causa da catastrofização, por causa da distorção, isso não ocorre, porque ela vai catastrofizar o ambiente, a situação, o telefone. Nossa, meu Deus, vai acabar a bateria. Tá 68%, mas vai acabar a bateria, né? Nossa, o pneu tá furado. Vai terminar de furar os outros 4 pneus e tudo mais. E por que que isso ocorre? Porque é uma interpretação tão catastrófica que nenhuma outra possibilidade de solucionar o problema é pensado por essa pessoa, tá? E mesmo que passe pela cachuleta, pela cabeça dessa pessoa, mesmo que tenha uma cognição por parte dessa pessoa que outras coisas podem ser feitas, né? Essa linha de raciocínio mais funcional é descartada, porque o pensamento automático, o pensamento disfuncional desse indivíduo, ele já é condicionado a essa catástrofe, tá? E esse pensamento, ele vai deixar essa pessoa muito mais ansioso e, consequentemente, mais estressado. Isso ocorre porque quanto mais a pessoa fica ansiosa, quanto mais a pessoa fica estressada, ela tem comportamentos de segurança que levam então a ela a sair dessa catástrofe, né? Dessa catastrofização. Mas nós sabemos que quanto mais ansioso, mais a pessoa ela vai hiperventilar. E quanto mais ela hiperventila, mais ela pode vir a ter uma crise, né? Uma crise de ansiedade diante de qualquer situação. Ela vai generalizando aquele gatilho, então, ansioso, seja no trabalho, seja no relacionamento, em dificuldades momentâneas da vida, né? Ela vai sempre catastrofizar caso essa pessoa não olhe para uma realidade. E o mais interessante é que ao invés dela olhar para a própria interpretação, né, ela avaliar se essa interpretação ela é realmente verdadeira, ela não consegue fazer isso. Por quê? Porque a crença é tão disfuncional que a leva a ter essa catástrofe, né? As regras, as suposições são tão negativos que ela não consegue nem um pouco sair desse processo catastrófico que ela alimentou durante anos e anos e anos da vida. Exemplo, caso você tenha uma distorção de catástrofe, tenta fazer um exercício mental. Pensa nos dois lados, né? Pensa nos dois polos. O que de pior pode acontecer nessa situação se esse pensamento for verdade, né? E o que de melhor pode acontecer? É um bom exercício
mental. O que de melhor pode acontecer se esse pensamento, então, ele for verdadeiro? Se esse pensamento, por mais disfuncional que ele está sendo agora, mais negativo, ele for verdadeiro, né? A pessoa que não tem uma crença tão rígida assim, ela vai conseguir elaborar estratégias e solucionar o problema. E isso vai ajudar essa pessoa a identificar o que está acontecendo. Mas aqueles indivíduos que têm aquela catastrofização mais exacerbada, qualquer sensação corporal que ela tem é potencializado, né? Seja uma picada de mosquito, qualquer coisa. A gente tem muitos casos, né, de paciente com osteoartrite, que é basicamente uma doença degenerativa da articulação que causa dor, causa muita rigidez articular, né? A pessoa sente dor nas juntas, sente dor no joelho, sente dor no quadril, né? E isso, essa potencialização da catastrofização devido à sensação corporal, ela vai desencadear ansiedade. Não é que ela pode desencadear ansiedade, ela vai desencadear ansiedade e depressão, porque ela vai catastrofizar mais ainda a doença. E ela vai potencializar ainda mais as dores que o paciente sente em doenças crônicas, porque ele está tendo ali uma catastrofização, uma distorção cognitiva graças às crenças negativas, às crenças disfuncionais que ele tem, que ele nunca mais vai conseguir ter uma vida funcional. Isso aumenta a desesperança, a ruminação de pensamentos negativos e, consequentemente, a catastrofização, aumentando essa catastrofização da dor que ele já tem, que é aquela dor muito mais crônica, e leva então a resultados mal adaptativos para o indivíduo que mantém aquela dor, vamos dizer assim, em uma análise mais catastrófica, sabe? Você consegue então aumentar a dor que você tem, você consegue aumentar a dor de cabeça, você consegue aumentar qualquer coisa por você ter uma catastrofização, por você ter uma disfunção na sua própria interpretação. Então, é muito interessante a gente venha lembrar que os pensamentos, eles são ideias e não fatos. Um bom exercício é você se expor à distorção catastrófica, sabe? Aquela distorção no seu pensamento, que a gente vai continuar evitando muitas coisas que estão correlacionadas com ela. E quando você enfrenta, você se expõe, né? Poxa, eu tenho medo, não pego o carro, tenho medo de pegar carro e, sei lá, atropelar uma pessoa. Se expõe, porque quando você tem esse medo, você já vai se precaver, você já vai olhar mais a rua, você vai olhar o sinal, você vai olhar a faixa de pedestre, né? Então, expor-se ajuda a não apenas você enfrentar, mas a você criar novas cognições e na melhora do seu humor. Quanto mais você expõe, mais você condiciona uma dopamina e mais você condiciona também a serotonina, que nós já falamos aqui, que trabalha com esse processo de função do humor. Então, uma vez que o humor disfuncional ele é trabalhado, ele melhora a relação com que nós temos com a realidade. Quando nós temos uma melhor relação com a realidade, nós não temos muitas ou poucas distorções cognitivas. Tá bom, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Próximo vídeo será de outra distorção. Agradeço a todos vocês. Curtam aí, comentem, compartilhem qualquer coisa. Estamos aí. Grande abraço e fique bem. Tchau!